Vamos agora estudar a palavra de Deus. Hoje nosso estudo vai estar baseado no capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Um capítulo de que traz conforto, traz reconciliação, traz alívio. Um texto bastante saudável, gostoso, refrigera a nossa alma. Vamos estudá-lo nesta hora, então. Vamos começar a leitura. Eu quero ler todo o capítulo com você. Nós vamos estar lendo nessa tradução, nova versão transformadora. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Peço-lhes que abram o coração para nós. Não prejudicamos ninguém, nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Tenho muita confiança em vocês e de vocês tenho orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria, apesar de todas as nossas aflições. A alegria de Paulo com o arrependimento da igreja. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, como batalhas extremas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou o quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. Porque a tristeza que é da vontade de Deus produz arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado ou de quem havia sido prejudicado, mas para que diante de Deus pudesse ver por si mesmos como são dedicados a nós. Fomos grandemente encorajados por isso. Além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes de ver Tito alegre, porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. Eu tinha dito a ele o quanto me orgulhava de vocês e que vocês não me decepcionaram. Sempre lhes disse a verdade e ficou provado que eu tinha razão ao elogiá-los. Ele o estima muito mais quando se lembra de como todos vocês lhe obedeceram e o receberam bem, com temor e profundo respeito. Fico muito feliz por ter plena confiança em vocês. Texto precioso, né, irmãos? Texto precioso. Tem muita coisa aqui para a gente ver. Eu espero que a gente consiga abordar nessa meia horinha que a gente tem aqui, esse capítulo de uma forma que edifique a sua vida, a vida da igreja de Jesus Cristo. Bom, o versículo... A gente está fazendo um estudo, versículo por versículo, estamos caminhando. O versículo 1 do capítulo 7, Paulo começa com uma palavra
calorosa, que nos aproxima. Ele chama os cristãos de amados. Está vendo? Amados. Amados. Quando alguém se dirige para você, ô amado, quer dizer, ele está demonstrando o quê? Um sentimento positivo de apreço por nós, né? Amados, visto que temos essas promessas. Aí você vai falar, pastor, mas que promessas? Aí a gente tem que ler o que está no final do capítulo 6. A promessa é essa aqui, ó, a partir do verso 18 do capítulo 6. Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. São essas promessas que Paulo está falando. Diante dessas promessas, dessas palavras do Senhor, qual deve ser a nossa atitude? Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto, mas agora ele está falando para a IPI de Viliara, para os amados da IPI da Viliara, para os amados que estão ouvindo essa mensagem agora, seja de que igreja for. A igreja de Jesus Cristo não tem placa, não tem denominação. Aqueles que amam ao Senhor, que são amados por Deus, a promessa que ele fez é que ele ia se aproximar de nós e cuidar de nós como um pai cuida dos seus filhos. Diante dessa promessa, o que nós devemos fazer como resposta ao amor, ao cuidado de Deus? Paulo diz aqui, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. A ideia de santo é separado, né? O princípio bíblico de que não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, né? Nós temos que saber que servir a Deus é fazer uma escolha de dizer não às impurezas, não ao pecado, nos consagrando cada vez mais a Ele, né? Então, esse aqui é o finalzinho. E diante desse espírito de comunhão, de santidade, e se a gente for olhar o contexto aqui, especificamente para a carta de Corinto, é para eles se afastarem das práticas pagãs, né? Dos seus dias, dos cultos pagãos, das cerimônias mundanas. A igreja deveria se diferenciar. Então, ser crente é se posicionar, né? Com santidade, é dizer não para os apetites e os prazeres pecaminosos. E aí Paulo fala aqui, ele vai se dirigir especificamente à igreja. Nós sabemos que Paulo foi firme, foi duro com a igreja de Corinto, foi uma igreja que foi exortada de uma forma firme, e num primeiro momento alguns ficaram meio que chocados. Houve aqueles que questionaram a autoridade apostólica de Paulo, a gente já discutiu tudo isso, e Paulo então abre o seu coração de uma forma que ele não fez em nenhuma outra carta. Paulo aqui mostra a sua condição, né? Ele fala aqui, ó, peço-lhes que abram o coração para nós, porque Paulo está abrindo o coração dele para a igreja de Corinto, né? Paulo fala das suas angústias, das suas fraquezas, das suas dores. Nós vimos isso nos estudos anteriores. E ele fala aqui, olha, eu não prejudiquei ninguém, né? Nem desencaminhei ninguém, nem me aproveitei de ninguém. E eu não digo isso para condená-los. Já lhes disse a vocês que estão em nosso coração. Vocês estão em nosso coração. Paulo aqui está mostrando o quanto que eu tenho um carinho especial por vocês.
Às vezes, a gente acha que se alguém gosta da gente, não nos exorta, não nos repreende, não fala a verdade. Tem gente que pensa que gostar é passar a mão na cabeça. Um pai que ama seu filho, ele disciplina esse filho. Ele é firme com esse filho. Já falamos disso em outro momento. Quantos de vocês que são pais aqui, com dor no coração, disseram não para os seus filhos? Repreenderam os seus filhos? Disciplinaram os seus filhos? Né? Eles gostaram? Não. Mas depois, aquilo teve um efeito positivo na vida deles. Né? É o que Paulo está dizendo aqui. Né? Estamos juntos. Paulo fala, eu estou caminhando com vocês. Estamos juntos. Para morrer ou para viver. Né? Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. E aí, ele fala assim, tenho muita confiança em vocês. E de vocês tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria, apesar de todas as aflições. Apesar de todas as dificuldades, vocês estão me causando alegria. Vocês são fruto do meu prazer. E aí ele vai contar aqui, abrindo um pouquinho, das lutas dele. Ele fala, ó, eu cheguei lá na Macedônia, não foi fácil. Eu não tive descanso. Enfrentei conflito de todos os lados. Né? Tanto batalhas externas, quanto temores internos. Angústias. Mas ele diz aqui, mas Deus, que conforta os desanimados. Veja bem, Paulo desanimou. E isso é importante, irmãos. Se Paulo passou por desânimo, você acha que eu e você não passamos? Às vezes a gente fica desanimado. Agora, como é que Paulo se reergueu? Ele fala assim, ó, né? Mas Deus, que conforta os desanimados, em outra tradução diz os abatidos, né? Nos encorajou, ou nos confortou, ou nos reanimou com a chegada de quem? De Tito. E quando Tito chegou, Tito falou, olha, o bicho pegou lá, teve um pessoal que ficou meio esquisito, o pessoal ficou meio bravo, o pessoal não entendeu muito bem, mas teve um grupo que entendeu perfeitamente as suas exortações. Teve um grupo que percebeu o erro que estavam cometendo. E eu quero dizer para você, Paulo, fica tranquilo. Embora tenha algumas pessoas que estão criticando, a igreja está com você. Né? A igreja está com você. Né? E aí ele fala, quando ele nos contou o quanto desejavam ver-me, e Tito falou, olha, o pessoal ficou, né? Foi dura as suas palavras, Paulo? Foi. Mas a igreja quer te ver. Os irmãos estão te esperando. Eles estão com saudade de você. O pastor, o reverendo Paulo, nos pregou domingo, falando um pouquinho, na escola dominical, que ele falou da igreja de Corinto, né? Falando-nos um pouquinho do... Paulo ficou ali um bom tempo, ensinando, pregando, evangelizando, e ele criou um vínculo afetivo, né? E aqueles irmãos estavam com saudade. E eles lamentavam, e é isso que é importante, amados, lamentavam o que aconteceu, né? E eles estão falando aqui, e o quanto ele nos contou, o quanto desejavam ver vocês, o quanto lamentavam o que aconteceu, e o quão dedicados são a mim. Isso eu fiquei muito feliz. Então, 3 coisas aconteceu aqui. Paulo está falando, olha, eu fiquei feliz em saber que vocês estão com saudades de mim. Eu estou feliz em saber que vocês se arrependeram de o que aconteceu. E eu fiquei feliz por saber que vocês estão firmes no Evangelho. Essas 3 coisas aparecem aqui nesse versículo, né? E aí ele fala assim, por isso, né, eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter enviado aquela carta. Muitas vezes o pai fala assim,
Eu não me arrependo de ter disciplinado meu filho. Doeu em mim, mas foi necessário. Foi necessário. Foi necessário. Eu não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora, a princípio, tenha lamentado a dor que lhes causou, ainda que por algum tempo. Isso aqui eu fico vendo exatamente. Ser duro. Agora, para vocês, pais, ser duro, dizer não, é sinal de amor. A gente não pode ser condescendente com o erro por dó, porque o nosso filho, ou até dizer não para um amigo, dizer não para aquilo que, olha, eu gosto de você, mas eu não concordo com o que você está fazendo. Ou dizer para um sócio, não, cara, isso não vou fazer desse jeito. Você lembra lá no versículo, Paulo fala, não vos associeis com incrédulos, não se coloque em julgo desigual. Nós, como cristãos, nós devemos lutar pela verdade, pelos valores do reino de Deus. Ainda que isso cause, aparentemente, uma ruptura, um desagrado no outro, mas o amor, ele é exigente. O amor, ele não passa a mão na cabeça. Quem dá tapinha nas suas costas quando você erra, não é teu amigo. Amigo é aquele que te exorta, aquele que diz, querido, você errou, cara, você falhou, né? Que condena as suas atitudes, mas ama você como pessoa. É mais ou menos o que a gente viu na mensagem de domingo passado de Jesus com a mulher samaritana. Não é verdade? Domingo retrasado, melhor dizendo. Então, Paulo está dizendo aqui, né? Embora causou um pouco de dor, foi necessário. Olha o versículo 9. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, né? Não pela tristeza que causou, né? Mas porque a dor, e aqui tem um princípio muito importante, a dor fez o quê? Levou ao arrependimento. A palavra de Deus diz que o Senhor disciplina e corrige a todos quanto ama. Muitas vezes o Senhor puxa a nossa orelha. Às vezes as coisas, né, ficam pesadas porque Deus está falando, olha, você precisa sofrer as consequências das suas escolhas para que você se arrependa. E não existe jeito melhor da gente se arrepender do que a gente sofrer, né? A dor levou aqui, ó, esses homens, aquela igreja, ao arrependimento. E aí Paulo fala assim, existe dois tipos de tristeza. Existe aquela tristeza, né, que Deus espera do seu povo. Você ficar triste quando você erra, você ficar constrangido quando você peca, você ficar com vergonha. E aquela igreja percebeu, falou, meu Deus, que vergonha. O apóstolo está chamando nossa atenção. Como é que a gente permitiu uma coisa dessa aqui no nosso meio? Como é que a gente foi fazendo concessões? A igreja que se envergonha dos seus pecados é uma vergonha que leva ao arrependimento. Isso é importante. E nós estamos sujeitos a errar, a nos equivocar. Né? E a gente tem que ter a humildade e falar, irmãos, eu não percebi, desculpa. Eu estou morrendo de vergonha. Eu pequei. E nós não devemos falar, você é sem vergonha mesmo, sabia, mau caráter. Não. A gente tem que falar, irmão, vem cá, vamos orar junto. Que bom que você está arrependido. O Senhor também te perdoa. Isso é ministério, isso é igreja. Por isso que eu falo sempre, disciplina visa correção. Agora, se a pessoa não se arrepende, a Bíblia fala, consideram, então você vai viver sua vida, você não quer se arrepender. A disciplina está sempre a serviço da restauração e não da punição. Disciplina é para curar, né? Castigo é para punir. A igreja não castiga, Deus não castiga, Deus disciplina. Se você exortar, se você reprimir seu filho, né, para castigá-lo, está errado. Você tem que disciplinar o seu filho para corrigir.
Existe uma diferença muito grande entre disciplina e castigo. E aqui está falando, ó, né, que essa tristeza é o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo, portanto, não lhes causamos mal nenhum. Quantos de nós que já somos adultos não damos graças a Deus pelas costas que nós levamos do nosso pai? Pelo puxão de orelha da nossa mãe? Pela bronca? Porque a gente estava fazendo algo errado. Se não fosse eles intervirem, se não fosse eles serem firmes, talvez nosso caráter não seria a que nós temos hoje. E aí ele fala aqui, ó, versículo 10, grifa aí na sua Bíblia. Porque a disciplina que é da vontade de Deus produz arrependimento que resulta, que leva à salvação. Se nós não nos arrependermos, não há restauração, não há cura. O arrependimento é o caminho da restauração. Sem arrependimento, diz a Bíblia, não há remissão de pecados. Então a gente tem que confessar, a gente tem que se arrepender e a gente tem que mudar nossas atitudes. E Paulo faz uma analogia aqui, não é uma tristeza, não é remorso. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é quando você fala assim, ah, meu Deus, me ferrei, né? Não devia ter feito, agora fui descoberto. Eu fico com remorso porque eu vou sofrer as consequências. Eu não estou arrependido de ter feito. É mais ou menos o que a gente vê. É mais ou menos o que a gente vê quando as pessoas são pegas roubando e depois falam, eu me arrependo, porque está com medo da punição. Mas aí você solta o cara e vai lá e rouba de novo. Então isso não é arrependimento, é remorso. O arrependimento leva a mudança de comportamento. O remorso leva a medo da punição, mas não há mudança de caráter. É isso que Paulo fala aqui, ó. A tristeza do mundo produz morte, mas o arrependimento produz vida. Vejam que a tristeza que vem de Deus produziu veja o que a tristeza de Deus produziu em vocês. Olha, aí vem o resultado do arrependimento. Olha que coisa bonita. O que aconteceu com a igreja de Corinto depois que ela foi exortada, depois que ela foi chamada a atenção, depois que Paulo mostrou o pecado nela? Se dedicaram, né? Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação. Meu Deus, como é que a gente pôde fazer isso? Tá? Trouxe temor, desejo. Puxa, a gente precisa do apóstolo aqui para nos orientar, para nos corrigir. Se ele tivesse aqui, talvez isso não teria acontecido. Trouxe zelo, precisamos ser mais zelosos, nós estamos afrouxando. Trouxe prontidão em punir a injustiça, de não ser conivente com o erro. E a igreja de Jesus não pode ser conivente com o pecado. Deve amar o pecador, mas odiar o pecado. E aí, olha o que Paulo está falando, olha o testemunho de Paulo da igreja. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. E aqui cabe uma pergunta para mim e para você. Nós temos feito tudo o que se faz necessário para corrigir os nossos erros? Ou a gente comete erro, passa um paninho, pede perdão e vida que segue? E aí vai cair com as exortações do primeiro versículo. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Agora vamos lá no versículo. Vocês mostram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado ou de quem havia sido prejudicado, mas para que diante de Deus pudessem ver por si mesmos que são dedicados a nós. Fomos grandemente encorajados por isso. Paulo fala, eu esmurro o meu corpo, para que pregando a alguns não venha eu mesmo ser desqualificado. Vida cristã é uma vida de batalha diária
contra a nossa natureza pecaminosa, contra as injustiças desse mundo. Crente não pode se associar ao incrédulo. Crente não pode se associar à injustiça. Crente não pode ser conivente com o erro e o pecado. Ele deve denunciar. É isso que Paulo está dizendo. Ah, mas coitadinho. Não. Está arrependido? Vamos trabalhar. Não tem que fazer passar pano quente. Ah, ele foi tão bom. Foi bom, mas agora está errando. E se ele não se arrepender, considera-o publicano e pecador. Se ele se arrepender, você ganhou teu irmão. Essa é a recomendação da Bíblia. E Paulo aqui ganhou os irmãos, né? E aí ele, partindo para o final, ele fala: além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes de ver Tito alegre, porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. Acho que Paulo falou: Tito, vai ver o que está acontecendo na igreja lá de Corinto, porque eu bati forte nos caras. Eu exortei, tem coisas erradas acontecendo ali, a igreja está correndo o risco de dividir, há grupos se rivalizando. Eu mandei uma carta para lá, eu procurei exortá-los, eu fui duro, né? E veja lá como é que estão as coisas. E o Tito foi meio ressabiado. Falou: ai, vai me jogar no meio da fogueira, hein, Paulo? Não, Tito, vai lá dar uma olhada. E o Tito foi, e ele foi recebido com muito carinho, né? Aí, olha o que Paulo fala. Acho que Paulo falou assim, o Tito falou isso, Paulo falou: não, fica tranquilo. A igreja lá tem irmãos preciosos. O que aconteceu foi um caso à parte. Tem gente querida ali, ó. Olha o que Paulo fala no versículo 14. Eu tinha dito a ele o quanto me orgulhava de vocês, e vocês não me decepcionaram. Sempre lhes disse a verdade, e ficou provado que eu tinha razão ao elogiá-los. Olha como é importante, amados. Aí vai uma palavrinha para você, pai, para você, mãe. Exorta e repreenda o erro do seu filho, mas valorize o caráter e a integridade dele. Mostre para ele que o que ele fez foi só um acidente, que isso não é o caráter dele, que não é da índole dele, que ele é maior do que esse erro. E é muito importante, amados, isso, que a gente olhe para o pecado, mas restaure e recupere o pecador, né? Mostrando que ele não precisa viver no pecado. Para mim, isso é igreja. Por isso que eu falo que igreja é um lugar de cura, é um lugar de restauração de vidas, não de moralistas, mas de pecadores que lutam contra o pecado, que se ajudam, que se apoiam, que intercedem uns pelos outros, né? E aí ele termina dizendo aqui, ó, né? Ele os estima ainda mais quando se lembra de como todos vocês lhe obedeceram e o receberam bem, com temor e profundo respeito. Eu fico muito feliz por poder ter plena confiança em vocês. Então, esse capítulo é um capítulo de refrigério, é um capítulo de reconciliação, é um capítulo de ajuste, é um capítulo para falar: olha, está tudo bem entre nós? E às vezes, né, irmãos, para a gente ir fechando, muitas vezes a gente se desentende. E a gente não pode pôr panos quentes. A gente tem que chegar para o outro e falar: olha, desculpa, eu fiquei nervoso, eu perdi a cabeça, eu te amo. Principalmente marido e mulher, né? Às vezes a gente se estranha. Acontece com todo o casal. O casal que não estranha não tem uma verdadeira intimidade. Mas a gente tem que falar assim: mas eu te amo. Você me perdoa? Você me desculpa? Né? Você me é caro, você me é importante. Na igreja a mesma coisa. Quantas vezes na igreja há uma divergência de opinião, há uma palavra mais áspera, mais dura, que o outro fica chateado e aborrecido. Às vezes a gente vem para casa nervoso, mas a gente tem que pegar o telefone, ou no outro dia falar: irmão, desculpa, eu também acho que exagerei, eu quero te pedir desculpa, eu não quis te ofender.
E quando você demonstra esse carinho, o irmão também fala, desculpa, eu também, eu acho que também não entendi direito. E a gente se acerta. Isso é igreja. Nós somos humanos, somos falíveis. E eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não passa pano. A Bíblia mostra a realidade. E Paulo demonstrou amor e carinho pela igreja de Corinto. Então, que esse estudo de hoje possa trazer ao seu coração conforto, possa trazer ao seu coração tranquilidade. E se você está enroscado com alguém aí, faça como Paulo. Chama essa pessoa para conversar, fala, olha, eu te amo, me desculpa, me perdoa. Você é uma pessoa especial para mim, eu não tive a intenção de magoá-lo ou coisa do gênero. Amém? Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos dá exemplo de como trabalharmos com relações conflituosas. E nesse texto nós vimos aqui Paulo mostrando humildade, amor e carinho pela igreja de Corinto, elogiando o arrependimento deles, a mudança de comportamento que eles tiveram. E que nós também possamos ter essa mesma atitude para com os nossos irmãos, que nós possamos ser firmes com o pecado, mas dóceis e amáveis com o pecador arrependido. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor abençoe os nossos relacionamentos, que o Senhor abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo pela face da terra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.